Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E hoje, como é o nosso primeiro trabalho do mês, nós damos uma pausa no nosso módulo de palestras do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico, para a gente falar sobre o livro da Diretoria de Doutrina, o livro do mês. O livro, do mês da Diretoria de Doutrina é A Vida na Visão do Espiritismo, de Alexandre Caldini Neto. Quem vai ministrar esse tema para nós hoje vai ser a nossa amiga Marisa Mizuno, assim como também ela fará a leitura do Evangelho e também da mensagem. A prece inicial e final será feita pela Dinacir Garcia, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vera Romei. Então que nesse instante nós já possamos fechar os nossos olhos, já irmos nos ligando a todas essas equipes espirituais, vindas da Mansão da Paz de Eurípedes, da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, vinda também do Hospital Alvorada, todas essas equipes de religiosos, educadores, médicos, que já se congregam no nosso salão, que já nos envolvem, que já nos abraçam e que já trabalham em nós todas essas energias positivas. E assim, mentalizando firmemente Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos mais essa semana, todos nós aqui reunidos. Que assim seja. E assim, na alegria de estarmos mais uma vez reunidos na nossa querida casa de paz e amor, nesse ambiente que se faz tão sereno, é que te pedimos, querido Deus, Pai de bondade infinita, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo maior, que nos envolva na sua paz, na sua serenidade, para que possamos receber da espiritualidade maior tudo o que viemos aqui buscar. Te pedimos também, querido Mestre, que envolva a nossa querida palestrante, que com tanto carinho preparou o estudo da noite. E assim que possamos aproveitar cada minuto desses ensinamentos com muita paz no coração. Que assim seja, com a graça de Deus. Acho que tá bom. Isso. Obrigada. Boa noite. Uma alegria estar com vocês. Nós vamos começar lendo um trecho do Evangelho, depois a mensagem e em seguida a nossa conversa. Que Jesus abençoe o nosso encontro, então. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Do livro Opinião Espírita, ditado por Emmanuel e André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Toda transformação moral há de ser profunda. Mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. O corte dos cabelos ou o uso do chapéu não te renovam os pensamentos no íntimo da cabeça. Toda criatura tanto precisa de conhecimento quanto de bondade. Nem só estudo e nem só benevolência libertam integralmente a alma. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. Hoje nós vamos falar sobre o livro do mês, A Vida na Visão do Espiritismo. Uma leitura agradável,
linguagem simples, de fácil compreensão, que mais parece uma conversa, um bate-papo com um amigo que entende e estuda muito a doutrina espírita. Antes de tudo, vamos conhecer esse amigo. Quem é o autor do livro? A Vida na Visão do Espiritismo foi escrito por Alexandre Caldini Neto. Nascido em Sorocaba, ele hoje tem um pouco mais de 60 anos. Ele é formado em administração de empresas, já foi diretor da editora Abril e do jornal Valor Econômico. Ele é escritor, trabalhador de uma casa espírita, dialogador, psicógrafo e palestrante. E é um estudioso do espiritismo há mais de 30 anos. Antes dele escrever A Vida na Visão do Espiritismo, Alexandre escreveu A Morte na Visão do Espiritismo. Aquele livro, publicado em 2013, também excelente, é fruto de uma conversa entre o autor e Maria, na época, uma mocinha de uns 15 anos, filha de um amigo dele, que estava sofrendo muito pela morte inesperada da mãe. O autor quis mostrar para Maria como o Espiritismo compreende e explica a morte. Daí surgiu a ideia dele escrever um livro não apenas sobre a morte de pessoas queridas, mas também sobre a nossa própria partida, mostrando que morrer é apenas uma etapa da vida. A partir disso, o Alexandre percebeu que também tinha muito para falar sobre a vida. Então, em 2017, surgiu o livro A Vida na Visão do Espiritismo. A ideia era escrevê-lo em 15 dias, mas ele levou 3 anos. Apesar de não ser um livro psicografado, o texto é dele, Alexandre cedeu os direitos autorais para a Casa André Luiz, aqui de São Paulo. Aliás, os outros 2 livros que ele escreveu, Espiritismo e A Morte na Visão do Espiritismo, também têm toda a receita revertida para a caridade. Segundo o próprio autor, A Vida na Visão do Espiritismo é um livro para todos, espíritas e não espíritas, sempre baseado nas obras de Kardec, o que mostra a seriedade da obra. Alexandre nos adverte: o Espiritismo não resolve os problemas por nós, mas oferece uma metodologia para que nós os resolvamos. O livro começa com uma pincelada sobre o surgimento do Espiritismo, um pouco da história de Kardec, e esclarece dúvidas comuns, principalmente para aqueles que estão iniciando o estudo. O Espiritismo é religião? O espírita é cristão? Ele fala também sobre ritos, como, por exemplo, o batismo, sobre promessas. Quem nunca prometeu subir nos degraus de joelhos se alcançasse determinada graça? Sobre santos, anjos da guarda, charlatães, dízimos, fenômenos mediúnicos, obsessão e reforma íntima. Ele insiste no ponto de que não há espiritismo sem estudo, sem leitura. E conclui que no espiritismo tudo é muito simples e racional. Não há talismãs, não tem reza padrão, mistérios, eleitos, iniciação ou hierarquia. Não há perdão dado por um religioso ou mesmo por Deus. Na verdade, não há o pecado. O que há é a consciência de nossos atos e a ação de buscar corrigi-los. Depois dessa introdução, iniciam-se os capítulos. O primeiro deles é A Vida Antes da Vida, que fala sobre reencarnação. E traz um conceito muito importante. Reencarnar não significa viver várias vidas diferentes. Na verdade, temos uma única vida, pois somos um espírito só. O que acontece é que passamos por diversas experiências. O capítulo explica por que reencarnamos, como a reencarnação é planejada, as chegadas e partidas, morrer lá na pátria espiritual para nascer aqui, e morrer aqui para nascer lá, as provas e expiações, as deficiências como ferramentas para evitar erros do passado, afastando, portanto, aquela ideia de castigo ou de punição. E fala também sobre o abençoado esquecimento,
Afinal, como poderíamos amar nossos familiares se soubéssemos o que fizemos contra eles e o que eles fizeram contra nós? Um trecho marca esse capítulo. Sabes qual a diferença entre a escola e a vida? É que na escola, primeiro aprendes uma lição e logo te dão uma prova. Na vida, primeiro te dão uma prova e logo aprendes a lição. O segundo capítulo fala sobre a vida em família. O autor confirma que os nossos maiores desafios de relacionamentos estão na família, dentro de nossas casas, e que a reencarnação serve justamente para apararmos arestas. Mas nem tudo é difícil, pois também temos na família espíritos com muita afinidade, que vieram juntos para agir no bem, para se ajudar. Outros temas são tratados neste capítulo: amigos, adoção, homossexualismo, divórcio, o fato de nascermos ora ricos, ora pobres, ora na cidade, ora no campo, ora homem, ora mulher. No capítulo seguinte, chamado Compreender, o livro discorre sobre as leis morais, ou seja, as leis de Deus, sobre ação e reação, destino, espíritos obsessores, médiuns enganadores, evolução dos mundos e religião. Nesse capítulo, Alexandre lança uma pergunta: sofrer é bom? Conta ele que, quando começou a estudar a doutrina, pensava que os espíritos achavam bom sofrer. Percebeu com o tempo que estava enganado. Para o espiritismo, a dor é inevitável, porque a dor é o resultado de escolhas e atos equivocados, mas sofrer é opção de cada um. Alexandre enfatiza que a compreensão é fundamental entre os homens e entre os povos, e ele nos traz um pensamento de Gandhi, que bem ilustra isso. Olho por olho, dente por dente, e acabaremos todos cegos e desdentados. Em seguida, 2 capítulos muito interessantes, chamados Errando e Acertando. No capítulo Errando, Alexandre discorre sobre cada um dos vícios que prejudicam a retidão do nosso caminho. Nos recomenda que evitemos o medo, a maledicência, aquela famosa fofoquinha, a preguiça, a arrogância, o uso dos talentos para o mal, os julgamentos e a ganância. Sobre a ganância, ele cita uma frase muito interessante de Victor Hugo: pelo menos uma vez por ano, coloque um pouco de dinheiro na sua frente e diga: isso é meu. Faça isso para que fique bem claro quem é o dono de quem. Recomenda que evitemos os preconceitos, as ofensas, a inveja, o pessimismo e a preocupação excessiva com o dinheiro, deixando claro que tudo que é adquirido com trabalho honesto é justo. Pede para que prestemos atenção ao supérfluo, às paixões e à omissão. Sobre a omissão, Alexandre destaca um ponto importantíssimo: não basta não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem possível. E cita o pensamento de Martin Luther King: o que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Já no capítulo Acertando, o livro destaca as virtudes que precisamos e tanto queremos conquistar. A coragem, a fé. Segundo Leon Tolstói, a fé não move montanhas, a fé nos faz escalá-las. A responsabilidade e a disciplina. Não existe evolução sem disciplina. E ele cita Chico, que escreveu 412 livros ao longo de 68 anos, ou seja, uma média de 6 livros por ano. Recomendo o trabalho, a sinceridade conosco e com os outros. Enfatiza o poder do elogio, que tanto aproxima as pessoas. O auxílio fraterno, ajudar quem está abaixo e aceitar a ajuda de quem está acima. A importância de amar os inimigos, de pedir desculpas, de fazer gentilezas, de ser simples,
de buscar a felicidade e, principalmente, a importância do exemplo. O exemplo é o mais poderoso instrumento de educação, porque inspira comportamentos. Os capítulos seguintes são o cuidar-se, o perdoar e o elevar-se. O cuidar-se menciona a saúde do corpo, da mente e do espírito. O mal que o álcool, o fumo e as drogas causam. Discorre sobre a depressão, a necessidade de comer com moderação e de manter os ambientes organizados, a importância do sono e dos sonhos, a preocupação excessiva com a beleza. No capítulo Perdoar, o autor destaca que perdoar é compreender. Se ainda não conseguimos amar quem nos prejudicou, não odiar já é um bom progresso. O ódio leva à vingança, e a vingança gera obsessão. Ele chama atenção para uma expressão que usamos com muita frequência: Deus que me perdoe. Geralmente, antes de fazermos um comentário maldoso, lançamos um Deus que me perdoe, como se fôssemos receber uma licença divina para falar o que bem entender. Esqueçamos o Deus que me perdoe. Não funciona. Deus não perdoa. Deus nos permite fazer tudo o que quisermos. É o livre-arbítrio. E nos permite também sofrer as consequências das nossas ações. Lei de causa e efeito. O autor destaca que o principal beneficiado pelo perdão é quem perdoa, mas melhor do que perdoar é não se ofender. Quem não se ofende não precisa perdoar. Elevar-se é o capítulo que discorre sobre a importância da prática do bem, de ver tudo com bons olhos, de não ter medo da porta estreita, de utilizar o recurso da prece aliada à ação. A importância de sermos bons de perto com os pais, com os filhos, com os cônjuges, bons de longe com os vizinhos, funcionários e desconhecidos, bons anonimamente, pegando o lixo que alguém jogou na calçada, ajudando um morador de rua, dirigindo o carro com cautela. E a importância de seguirmos a regra de ouro, fazer ao outro apenas o que gostaríamos que nos fizessem. Por último, o capítulo Pensar, Falar e Agir. Esse, na verdade, não é o último capítulo do livro, mas deixei para o fim porque eu achei especial. Esse título, ele lembra um pouco aquela música de criança, cabeça, ombro, perna e pé. Lembrando dessa brincadeira e dos gestos que a acompanham, fica fácil lembrar dessa sequência: pensar, falar, agir, e aqui me atrevo a incluir o sentir. Pensar. Somos o que pensamos, e por isso é tão importante cuidarmos do nosso pensar. Alexandre pergunta: o que você prefere? Andar por uma linda e segura rua arborizada, numa manhã ensolarada, ou por uma estrada esburacada, cheia de curvas, sem sinalização, numa noite escura e chuvosa? Precisamos prestar atenção nos caminhos que o nosso pensamento percorre. Pensar bem e de forma equilibrada é uma questão de saúde e de treino. Sim, treino. Quem tem paz, escolhe as estradas por onde anda o seu pensamento. Falar. Precisamos tomar cuidado com o que sai de nossa boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Palavras podem produzir maravilhas, mas também podem destruir. Ele recomenda: cuidado com o tom da voz, com a agressividade, com os palpites, mas cuidado também com a omissão, pois se é melhor nos calarmos quando não temos coisa boa a dizer, devemos evitar o silêncio omisso, principalmente se for para evitar uma injustiça. Agir. Evitar o auto-engano que tanto nos atrasa, aquele famoso passar um pano para nós mesmos. Não podemos mudar o mundo, mas podemos nos mudar, e para isso é fundamental nos conhecermos. Quando uma pessoa se conhece e muda seu comportamento,
outros, mais cedo ou mais tarde, também se modificam. Tudo começa pela reforma íntima, pela reforma individual. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Precisamos alinhar o pensar, o falar, o sentir e o agir. O que adianta ajudar um colega de trabalho a terminar uma tarefa se por dentro estou irritada e achando que ele não merece a minha ajuda? Externamente eu colaboro, mas internamente eu julgo. O que adianta consolar um amigo com palavras de apoio, se no íntimo eu estou impaciente, querendo encerrar logo a conversa? Falo com gentileza, mas não sinto empatia. Quando o nosso pensar, falar, sentir e agir estiverem alinhados na prática do bem, aí sim teremos uma verdade em nossa vida. E é esse alinhamento, essa verdade que devemos buscar. O autor começa e termina a obra dizendo que sua expectativa é que o livro seja água fresca no rosto do motorista sonolento. Sabe aquele incômodo que faz o motorista despertar, retomar a direção e evitar o acidente? Se o Alexandre estivesse aqui, lhe diria que conseguiu, porque seu livro traz conhecimento, dá o puxão de orelha na medida certa e faz sugestões práticas. Vale muito a pena ser lido e, acima de tudo, vivido. Para encerrar, um pensamento do poeta Mário Quintana, citado por Alexandre, e que bem resume tudo o que conversamos. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. É isso, amigos. Cuidemos dessa oportunidade bendita que nos foi concedida. Cuidemos da vida, cuidemos do nosso jardim. Muito obrigada. E assim, dessa maneira, já com toda essa atmosfera, que a espiritualidade amiga já trabalha no nosso salão, essas equipes vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, vindas da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, essas equipes multidisciplinares de educadores, religiosos, médicos, que já se congregam aqui no nosso salão, já nos envolvendo em todo esse clima de harmonia, de paz e de serenidade. E desta maneira, os médiuns já vão se colocando naquela postura de captação dessas energias benfazejas, que já vão sendo, que já adredemente foram preparadas para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, sejam elas quais forem, para que desta maneira nós iniciemos a terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali trabalha-se toda a nossa ligação com o mais alto, facilitando desta maneira a absorção dessas energias positivas e de amor. Essa energia desce e vai até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde as equipes de psiquistas, coordenadas pelo Dr. Monroe, também pelo Dr. Inácio Ferreira, trabalham ali todo o nosso campo mental, trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos, fazendo uma limpeza de todo e qualquer pensamento negativo que tivemos, e assim vão nos inspirando a um pensar mais positivo, mais amoroso, mais otimista, nos ajudando a abrirmos os nossos olhos espirituais
para a beleza da vida, para todas as oportunidades de crescimento espiritual que a vida nos oferta. E essa energia vai descendo até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, aonde ali se trabalha todo o nosso aparelho respiratório. Cada célula desse aparelho vai sendo trabalhada. O nosso ato de inspirar e expirar vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Assim como também a glândula da tireoide vai sendo trabalhada, juntamente também com as nossas cordas vocais, trabalhando a faculdade da fala, faculdade essa tão importante para o nosso convívio enquanto sociedade, que possamos ter palavras, todos nós, palavras de amor, palavras que construam, palavras que façam pontes entre cada um de nós. E essa energia vai descendo e vai até o centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, aonde todo o nosso campo emocional é trabalhado, o nosso campo emocional vai sendo equilibrado. Ali as equipes dos religiosos vão trabalhando intensamente todos os bons sentimentos que já habitam em nós, o amor, a serenidade, a paz, sentimentos também de perdão, sentimentos de auto-perdão também, deixando todo esse campo emocional leve e tranquilo. E essa energia desce até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, onde ali as equipes médicas do Dr. Maurício Silveira fazem toda uma asepsia em todo o nosso aparelho gastrointestinal, envolvendo toda a região do nosso abdômen, fazendo assim a manutenção dessa região tão importante para a manutenção da vida física, trazendo equilíbrio para todo esse aparelho digestivo. E essa energia vai sendo direcionada até o centro de força esplênico, na altura do nosso baço, aonde ali as equipes ligadas à doutora Mitsue, de geneticistas, vão trabalhando todo o nosso sistema orgânico, o nosso sistema espiritual de defesa, o sistema imunológico, hematológico, linfático, trabalhando assim toda essa energia voltada para o fortalecimento do nosso sistema de defesa, tanto orgânico quanto espiritual. E essa energia desce e vai até o centro de força genésico, na altura do nosso ventre, onde ali todo o nosso aparelho genésico vai sendo trabalhado, reequilibrado, as forças co-criadoras ali presentes também vão sendo trabalhadas, nos ajudando a direcionar essas forças para a criação do bom, do belo, para a criação da paz. Essa energia desce e vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna, aonde ali toda a nossa coluna vertebral vai sendo trabalhada, todos os nossos ossos, os membros superiores e inferiores, colocando assim todos nós numa postura espiritual, emocional, psíquica, numa postura de firmeza, de confiança, para enfrentarmos todo e qualquer desafio que a vida venha a nos propor. E essa energia vai nos envolvendo por inteiro nesse instante, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E aproveitando assim o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar os nossos lares, vamos abrindo as portas, as janelas, permitindo com que essa luz adentre em nossa casa, trazendo paz, trazendo harmonia, envolvendo toda a nossa família, todos aqueles que comungam do lar conosco. Vamos também mentalizando os nossos locais de trabalho, abrindo também as portas, as janelas,
permitindo com que a luz ali adentre, trazendo harmonia, paz, serenidade, envolvendo todos aqueles que trabalham conosco, fortalecendo um clima de cooperação, de ajuda mútua. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, que possamos nesse instante nos ligarmos aos mentores Dr. Juarez, Juiz Caio, Juiz Benevides, Dr. Campos Vergal, pedindo a esses mentores amigos que possam nos fortalecer nessa caminhada, que possamos passar por essa situação temporária da melhor maneira possível, aprendendo desta maneira as lições que essa situação temporária quer nos apresentar. E ainda, aproveitando esse ensejo, mentalizando agora nesse instante os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa, pode ser um familiar, um amigo, um conhecido, para que ela receba toda essa energia de amor e de paz que está sendo emanada neste momento, nesse salão. Mentalizando também os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que já nos antecedeu de retorno à verdadeira vida, à pátria espiritual, que também possa receber essa mesma luz, esse mesmo sentimento de amor que todos nós emanamos nesse instante. E retornando dessa maneira com os nossos pensamentos ao nosso salão, nós agradecemos a todos esses mentores amigos da nossa casa, aos nossos mentores individuais, por todo esse reabastecimento que recebemos, e agradecemos acima de tudo a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, pedindo sempre a Ele que possa nos amparar e fortalecer em nós, em nossos corações, o sentimento sagrado da fé. E dando continuidade então ao nosso trabalho, vamos acompanhando então a nossa amiga Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. E dando continuidade às nossas vibrações, que possamos agora mentalizar o nosso Mestre amado Jesus, toda a equipe de caravaneiros da sua seara, que aqui chegam para fazer toda a fluidificação das nossas águas. Que possamos neste instante mentalizarmos a natureza, onde esses irmãos espirituais colhem dos lagos, das cachoeiras, dos ribeirões, todos os elementos necessários do minério, das plantas, das flores, onde todos esses irmãos com tanto carinho, juntamente das nossas energias, enviam para os planos espirituais todos esses elementos que serão manipulados pela equipe de cientistas que lá já se encontram, biólogos, químicos, físicos, homeopatas, os nossos amados pretos velhos, caboclos e índios, que trabalham com tanto amor na medicação, em todos os elementos necessários que farão das nossas águas a medicação certa para que estamos necessitados. Vamos também mentalizar a água do leito do enfermo, de um irmão morador de rua, onde alguém possa neste planeta estar tomando um gole d'água, que também seja ali colocado todas as necessidades que esse ser necessita.
Vamos mentalizar os filtros dos nossos lares para aqueles que não trouxeram os seus vasilhames. E que possamos, Senhor, agradecer a Ti por tudo que recebemos nas nossas águas, por essa emanação de amor que vem do alto desses irmãos amoráveis que cuidam da nossa saúde. E que tenhamos fé, muita fé, ao tomarmos essa água e agradecendo a esse Mestre amado que sempre esteve ali, supervisionando tudo para que tudo seja perfeito como Ele é perfeito. Gratidão, Mestre Jesus, e essa espiritualidade bendita que aqui esteve sempre, colocando as nossas necessidades nas águas. Que assim seja. E assim, ao término do trabalho da noite, nós só temos que agradecer por tanto que recebemos na noite de hoje. E prometemos, querido Deus, querido Jesus, continuarmos nessa caminhada e levarmos para o nosso lar, para os nossos familiares, para aqueles que necessitam, toda a sua luz, todo o seu amor. Nos acompanhe, querido Deus, querido Jesus, até o jardim que vamos fazer em nosso lar. Deus abençoe todos e uma boa semana. Só encaminhando para os recados finais, a gente sempre fala, né, da necessidade do Evangelho no lar, mas hoje a gente gostaria de falar um pouco para vocês sobre a necessidade, principalmente da prece, da oração diária, né? A gente teve uma frase que me chamou muita atenção, que é do livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, psicografado pelo Chico, que ele diz o seguinte, né, uma frase bem curta, que ele fala que a prece é o imunizante da alma, né? Então nós, principalmente nesse período, né, de frio, e você vê aquelas campanhas de vacinação, né, muita gente se vacinando contra a gripe, a gente vacina o nosso corpo físico, mas muitas vezes nós esquecemos de vacinar a nossa alma, né? E André Luiz, ele deixa muito bem claro isso nesse livro, né? Quando ele fala que a prece é o imunizante da alma. Então a gente sabe que a gente tem uma vida muito corrida, né? Muitas vezes a gente se dá uma desculpa, né? Falando que não tem tempo de orar, mas a fundamental a prece para que a gente possa abrir, né, o nosso campo energético para receber essas energias que a espiritualidade tanto nos oferta a todo momento, né? Então, que a gente possa, todos nós, estarmos um pouco mais vigilantes, né? Para que a gente possa introduzir essa prática da oração diária, que é um momento nosso, que é um momento que a gente pode se fortalecer espiritualmente. E sempre importante salientar que seja uma prece sincera, que venha do coração, que não tenha palavras, né, uma sequência de palavras ou frases feitas. O importante é que ela... E não importa também o local onde estejamos, né? Se estamos no carro, no ônibus, em casa, no trabalho, se falamos de voz alta ou se falamos somente no pensamento, mas que venha do coração, para que a gente possa se fortalecer ainda mais, principalmente nesses dias que passamos, né, tão desafiadores. Então, que a gente possa imunizar as nossas almas, como diz André Luiz, não só os nossos corpos físicos, que é importante também, né, mas também as nossas almas. Um excelente final de semana a todos e nos vemos na semana que vem. Muita paz. Amor em Jesus.